E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui falando, hoje com uma edição do Pipoca e Nanquim, Incal Psicoverso, que é um spin-off, uma expansão do universo de Incal, a história clássica do Alejandro Jodorowsky, ou Rodorovsky, como queiram, e Moebius. Falando especificamente do primeiro álbum, tá? Porque existem outros, né? Existe o antes do Incal, existe o Incal final, do mesmo autor, com outros desenhistas. Mas aqui nós temos outras pessoas mexendo nesses cânones, tá? Então, no caso, roteiro de Mark Russell, desenho de Yannick Paquette e cores de Dave McKeag. Esse volume, ele está intrinsecamente ligado ao primeiro álbum, o primeiro álbum Incal mesmo, que é, na minha opinião, o mais legal, né? Não sei o que vocês acham disso, mas vai ficar mais claro conforme eu seguir aqui na minha explicação. E antes de seguir, eu vou pedir para você aquele like esperto, não deixa para o final, senão você esquece, dá um joinha aí para nós, também não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sininho também, beleza? Então é isso. Bom, a questão é que assim, enquanto no antes do Incal a gente tinha um aprofundamento no passado de personagens e tal, aqui a gente tem mesmo algo que faz, usando um termo mais, eu diria mais rasteiro, mas que faz sentido, ele faz um puxadinho para trás no álbum original. Então isso aqui ele tem ligações diretas, muitas ligações diretas, apesar de ser uma história original mesmo, com seu arco aqui bem próprio. Ele vai pelo caminho de ligar eventos que a gente vê no primeiro álbum diretamente aqui. Então existe uma ligação que, se você leu somente o álbum Incal, não leu os outros, você pode embarcar diretamente nessa história que tá tudo certo. Todos os elementos que você precisa para entendê-la aqui estão no primeiro álbum, tá? E é exatamente isso que faz com que isso seja um trabalho direcionado para quem gosta, né? Para quem admira, para quem conhece bem esse universo. Lembrando, tá? Você só precisa ter lido o primeiro álbum, tá? Os outros não existe essa necessidade. E aqui a gente tem, né, John DeFoe, Cara de Cão, Metabarão e tal, dentro de uma trama que, conforme o título deixa claro lá, Psicoverso, a história ela lida com o conceito de que o universo está dividido ali entre matéria-verso e psicoverso. As coisas que podem existir potencialmente de alguma forma, que existe uma probabilidade qualquer de existir, elas estão no psicoverso, mas são materializadas no materiaverso quando alguém tem essa ideia. E quando as coisas deixam de existir no materiaverso, elas voltam para o psicoverso. É assim que funciona aqui. O que nada mais é do que uma alegoria com o conceito da psicologia junguiana, campo das ideias e tudo mais. Só que essa história, o problema que move a história aqui no caso, o conflito, é que o que separa essas duas esferas de existência, por assim dizer, é o Incal-Luz. E esse Incal, ele desaparece, o que faz com que as psicofreiras tenham que transitar entre elas vivem no psicoverso, mas elas têm que transitar entre psicoverso e materiaverso de uma forma muito peculiar, que envolve até o próprio suicídio, no caso aqui, isso é bem explicado na história, para resolver essa questão. Enquanto ali a gente vê o Incal circulando aí pela história, né? E a gente já vai percebendo como os eventos aqui eles se encaixam no álbum original. Ok, e a partir de então a gente tem essas correrias, a gente tem os personagens mais conhecidos fazendo aquilo que a gente já espera deles, porque eles já têm personalidades, pelo menos para quem conhece, né, e lembra bem da história original, a gente já sabe bem o que esperar desses personagens, quais as paixões de cada um, quais as características e tal, e assim a história segue. Deixando bem claro isso, eu acho que já dá para dizer o seguinte:
ninguém esperava de alguma forma que isso fosse tão brilhante quanto o trabalho original, tá? Porque na verdade, né, quando autores tentam mexer nesses cânones, outros autores tentam mexer nesses cânones de alguma forma, acaba soando algo mais no sentido de homenagem do que realmente um aprofundamento ou algo que realmente tenha vida própria, tá? Se isso não é um problema para você, eu acho que você tem grandes chances de curtir isso aqui. Porque para fãs de ficção científica mais viajada, né, com conceitos bem mais abertos do que uma hard science, a diversão aqui ela é garantida de fato. E o visual também, eu acho que compensa bastante aí a experiência. Não poderia ser de outra forma, né? O Paquete ele tem um traço que está mais ao gosto dos leitores dos Estados Unidos do que da Europa, sim, mas eu não creio que isso seja um problema, encarando justamente dessa forma, como uma contribuição pequena a um legado enorme, né, deixado pelo Incal. E se você embarca nessa brincadeira, você consegue curtir de fato, né, as soluções visuais que ele coloca aqui, que são muito bacanas, né, esses requadros quando as psicofreiras estão no psicoverso e tal, em relação ao que acontece aqui em outros ambientes. E ao longo da história a gente vai ver, por exemplo, eu falei que existe essa ligação muito próxima entre os eventos de um álbum com o outro. Aqui a gente vai ver, por exemplo, até mesmo a recriação desses elementos para fazer a ponte entre uma coisa e outra, porque é como se isso aqui acontecesse assim em um espaço de tempo muito curto, né, entre uma coisa e outra, né? Quando isso acaba, o álbum em Cal já está começando. Por um lado é muito legal, eu acho bacana, eu curti a viagem também, mas é aquele negócio. Eu tenho essa proximidade e esse amor pelo trabalho original, então eu achei bacana, achei que valeu muito aqui embarcar nisso. Foi divertido e tudo mais. Porém, se você não tem nenhum tipo de proximidade com o universo aí criado pelo Jodorowsky e o Moebius, aí vai ficar complicado você começar por aqui, tá? E acho até que muita gente pode até torcer o nariz pelo fato de que, sabe, tecer comparações entre um tipo de arte e outra, né, entre a arte do Moebius e do Paquete, o que eu acho que não leva a lugar nenhum, porque aqui eles não estão de fato tentando reinventar a roda, né? Acho que eles foram até modestos o bastante para não tentarem subverter alguma coisa que eles achavam que acabaria soando como heresia da parte deles. Embora talvez fosse interessante, né, tentar investir em outros personagens, estar investindo numa trama independente. Não sei até que ponto ia a liberdade dos caras aqui. Mas de qualquer forma, tô contente aqui com o resultado final. Acho que foi um belo passeio. Tem um visual bacana, tem conceitos legais, conceitos que honram também, embora não tão viajados, tá? Ele é até bastante contido nesse sentido, mas tem conceitos que lembram o que era feito no trabalho original, e dentro da sua proposta, dentro do tamanho proposto aqui, que não é nada muito extenso também, eu acho que está de bom tamanho. Enfim, visualmente muito bem resolvido. Termina, né, sem deixar uma brecha ali, até porque ele termina exatamente onde o outro vai começar, então não tem aquela brecha para ficar, sei lá, criando outros spin-offs, então o que de uma certa forma é bom também. E, enfim, recomendado para fãs, né, se você estava na dúvida, se você conhece o trabalho original, estava na dúvida, acho que você pode comprar aí, vai ter uma diversão razoável dentro da expectativa certa, essa é a minha opinião. E se você gostou do que eu falei,
por gentileza, tem o link para compra aí na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá, ajuda muito a gente comprando pelo nosso link. E fora isso, vou pedir de novo aquele joinha. Se você ainda não deu, por favor, faz isso antes de ir embora. Também não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho para não perder nenhuma notificação. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores. E é isso. Boa leitura.